Vocês conseguem finalmente chegar na sala do pedestal. A joia está diante de vocês, perfeitamente encaixada no suporte lapidado na rocha. Eu sei, mestre, Porém... mestre, eu quero procurar armadilha. Certo, só um instante, Pedrinho. Deixa eu terminar de descrever a cena. Porém, antes de vocês terem tempo de fazer qualquer coisa, uma aranha gigante, de muitos olhos, patas que terminam em garras e acompanhada de um fedor asqueroso, desce no centro do salão, pendurada por uma teia grossa e acompanhada de suas inúmeras crias. Ah não, mestre, já que é assim, pera um pouquinho, eu quero me esconder aqui e pras aranhas não ver eu, né? É lógico. Então, Pedrinho, mas primeiro você falou da armadilha, certo? Falei da armadilha, mestre, mas aí não tinha aranha ainda, né? Agora tem aranha? Faz o teste primeiro, Pedrinho. Ei, né, mestre, você tem que entender, ó. Se eu não for visto pelas aranhas, eu consigo procurar armadilhas sem elas me ver. Certo? Aí aquela joia gigante lá atrás, eu já consigo pegar ela também se eu for lá. Aí depois que eu já pego a pedra, eu venho correndo, escorrego e já corto a barriga da aranha rainha. Que ela pode cair aquela coisa nojenta toda, mas dá certo, não dá, mestre? Certo. Mas aí vamos ver ao longo das rodadas, pois preciso que vocês todos façam um teste de iniciativa. Ah, mestre, mas aí tá vendo? Você fica falando pra gente dar ideia, fazer as coisas. Aí eu falei tudo antes do combate, agora você fica aí, ó, fazendo isso. Antes de começar o combate, a aranha rainha lança um monte de teia sobre vocês. Pedrinho, teu personagem está imobilizado. Pessoal, joga a iniciativa. Olá, pessoas! Como vocês estão? Feliz 2026 para todo mundo. Aqui é o Vinícius Lara e você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo, colaborativo, onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso amado hobby, que é o RPG de mesa, com foco no nosso lindo Old Dragon 2. E hoje eu tô com 3 ilustres pessoas. Vamos que vamos, se apresentem, por favor. Fala galera, aqui é o Beto e vamos falar de uma das nossas ideias do que é mestrar, narrar, porque o episódio de hoje é sobre mestragem, se é que essa palavra existe aí, né? Boa noite, camaradas, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês falando sobre narração. Meu nome é Gabriel, tô aqui sempre junto do grupo do Old Dragon e vai ser um prazer trocar aí com vocês sobre esse tema tão rico e tão polêmico ao mesmo tempo. Vamos que vamos. Bora, pessoal, Caio aqui, Covil do Velho Dragão, né? Eu sou o Mestre Carrasco, não peso nada, o que cair no dado eu coloco na mesa e se der TPK, deu. E é isso aí. E está dito. E vamos que vamos, a gente vai fazer agora primeira parte de uma série de dicas de mestragem e de jogatinas, né? De como jogar e como mestrar da melhor maneira, da maneira mais saudável possível. E começaremos com o básico, conceitos básicos de uma boa mestragem, certo? É isso, roda a vinheta, Duval, vamos que vamos. E bora lá, bora lá. Na jornada sempre triunfante, não se sabe o que sairá das sombras da caverna. Olhe os dados e tira a sorte, com dentes afiados e olhos a brilhar, seja lá o que vier, vamos ter que enfrentar. Primeiro tópico, vamos começar essa conversa aqui. Quem quer definir, quem quer ousar definir o que é, qual é a função do mestre no jogo de RPG de mesa, né? Um jogo de interpretação de papéis. Gostaria de começar falando, lembrando a todos, como eu reforço todos os programas, né? Vocês já ouviram falar do nosso salvador chamado Dependes?
Depends. Depende. Depende. É o primo do Mussum, Cacildes, tem um Depends. É, Bosta, tem um que depende, galera. O que, ó, o mestre. Um livrinho, tá lá no ADO. Exato. Porque assim, quais são as funções, o que é um mestre? Nossa, cara, isso depende de tanta coisa. Depende de tanta coisa. E reforçando aqui que a gente vai dar nossa ideia, né? Do que a gente acha, do que a gente gosta. Não é que a gente manda em ninguém, né? Que a gente decide nada, né? Então, se você não concorda, tá tudo bem. Você pode estar errado, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Seja feliz, errado ou não, Seja feliz, errado ou não, seja feliz. O importante é a diversão. E dito isso, eu queria já expressar então a minha ideia do que é um mestre e quais são as funções básicas de um mestre. Tá? Eu diria que um mestre de RPG, um narrador de RPG, ele é só um jogador com um pouco mais de responsabilidade. E a responsabilidade dele não inclui em coordenar um jogo, deixar ele divertido, ele fazer o jogo fluir. Não é essa a principal função do narrador. A principal função do narrador é concatenar todas as loucuras que os jogadores fazem, junto com a ideia, a proposta da história que ele pensou inicialmente. Então, para mim não existe um bom mestre sem bons jogadores. Porque o cara pode ser o melhor mestre do mundo, mano. Se o jogador não tá afim de jogar, não tá querendo se comprometer com a ideia da proposta que o narrador iniciou a mesa, ou então que o grupo iniciou, né? Não necessariamente é só o narrador que começa. Não tem mestre que resolva, não, galera. Então, o mestre pra mim é basicamente isso. Concordo, Betão, concordo. E eu adiciono ainda mais. Para começar, é um ótimo jeito da gente iniciar falando sobre mestragem, começar falando sobre o conceito. O que é, no final das contas, o mestre? Concordo com a sua visão de que o mestre ele é um jogador com um pouco de mais de responsabilidade. E eu adicionaria, não só ele tá ali para concatenar as loucuras dos jogadores, as ideias boas dos jogadores, mas ele tá ali também para dar suporte. Quando ele narra, né, a gente chama de narrador, e aí já é uma contradição em si, porque na verdade o narrador é quem narra uma história, quem conta uma história. O mestre, ele faz algo um pouco mais sutil que isso, porque ele não conta uma história do início ao fim, ele é um participante dessa narração. Talvez os jogadores sejam também narradores em certa medida. O mestre ele tá ali para dar um suporte, fornecendo aos jogadores que também vão fazer parte da narrativa um contexto, uma ambientação, um cenário, um mundo, as descrições, as impressões. Ele vai ser os olhos, ouvidos dos players, dos jogadores, né? Dos jogadores não, perdão, digo mais, dos personagens dos jogadores. Com base no que o mestre ele propõe para aqueles characters, né, para aqueles personagens, os jogadores eles vão poder tomar uma decisão. Quanto melhor o mestre for contextualizando o mundo, quanto melhor o mestre for como olhos e ouvidos desses personagens, melhor embasadas vão ser as decisões, escolhas e ideias dos jogadores. Eu tenho uma visão mais ou menos assim. Você falou de narrador, o Beto falou ali. Cara, o mestre, feliz ou infelizmente, é quem comanda tudo, né? Nós temos, que nem você falou, duas opções aí. Quando eu pego uma aventura pronta e eu vou jogar aquilo, eu tô narrando, porque é uma aventura que teoricamente já tá pronta, ela tá em trilhos ali, né? Pode ser que fuja do caminho? Com certeza vai fugir, mas né, eu já tenho um conto pronto. E tem o que o Old Dragon sugere para nós, que realmente é o contexto do mestre criar o mundo em tempo real, né? Porque é você rodando o dado ali, ó, o clima é tal, em terreno tal, rodando dado, né? Então nem sempre o mestre está narrando uma história que já existe, sim, ele está criando a história naquele momento, né? Então vai um pouquinho além de tudo isso. Top. Inclusive entra no tópico que a gente vai falar mais à frente sobre estilos de jogos, né? De mestragem, né? De aleatoriedade e o caos completo dos dados. Isso que o Caio falou. Eu gostei do que vocês falaram e eu tenho algumas tensões para já colocar aqui na pauta. A gente fala mestragem, eu particularmente, Vinícius, odeio o termo mestragem. Talvez porque eu comecei
realmente me apropriar de RPG com Vampira Máscara e tal. E lá o termo era narrador. Assim como um anel, se não me engano, é historiador. O Gabriel tá lendo aí um anel RPG. Acho que é isso, né? Historiador, né? Uma coisa assim. Isso, historiador. Engraçado que, inclusive, esses termos revelam muito sobre a intencionalidade do sistema, né? Não é só estética. O Cthulhu é guardião, né, que ele fala, é guardião do... Isso, por que eu não gosto do termo mestrar? Isso é uma experiência empírica, tá? Eu tô me baseando em nada científico. Não li nenhum artigo, não vi nenhum estudo sobre, mas a experiência que eu vejo da galera debatendo nos grupos de RPG e tudo mais, o mestre, ele tem um termo que gera um peso muito grande para a pessoa que assume essa função. Não sei se é pela herança dos jogos antigos, não sei se é pelo que se entende. Porque o que se entende? Que o mestre é o líder. Ele é o maestro de uma orquestra, que é o que o Caio falou. Ele é responsável por compreender as regras, por arbitrar as regras, por ser imparcial, por unir aquela galera e por fazer a coisa andar. Mas eu acho muito injusto colocar tudo isso nas costas de uma única pessoa. Porque, poxa, se os jogadores estão ali jogando RPG, como qualquer outro jogo lúdico, futebol, vôlei, carteado, dominó, que seja, o jogador também teria que saber as regras. Então é sacanagem falar que só o mestre tem que saber as regras. O mestre tem que arbitrar. Ok, concordo. Aí fica na mão dele. Mas ele saber as regras, que é o senso comum. Né? O mestre é o cara que compra o livro, é o cara que lê. Eu acho isso uma covardia, tá? Eu não gosto desse tipo de perfil, eu não gosto desse grupo de RP. Isso é Vinícius, tá? Mas é assim que se dá. Infelizmente, na maioria das pessoas, na mente das pessoas. Betão, você trouxe aí 2 pontos muito bons, cara. Você trouxe primeiro, como você começou falando sobre conceito, você trouxe a questão da palavra, né? Mestre. E aí eu acho que também é maneiro a gente parar para tentar remontar de onde vem essa coisa do mestre, né? Das primeiras. Do Dungeon Master, né? Exato, o Dungeon Master. Então é o cara que está coordenando a dungeon. O mestre da masmorra, né? Traduzido. Isso, é ele que tá ali ativando as armadilhas da masmorra, movimentando os inimigos da masmorra como aquele organismo vivo ali. Então ele é o grande titereiro da masmorra e os jogadores eles estão ali apenas como a gente, naquele primeiro momento, naquelas primeiras experiências de jogo, reagindo àquela masmorra viva. Isso. Então acho que vem bem daí o termo Dungeon Master. E é outra razão por eu gostar. Primeiramente, boa noite a todos aí. Eu tô ouvindo aqui agora, né, essa discussão de vocês, esse debate aí legal, mas eu acho também que depois, com o avanço até mesmo do Dungeons & Dragons e outros sistemas agora mais modernos, era Dungeon Master, depois agora passou até o termo passar Game Master, GM, e isso foi a partir quando, não só com o avanço do Dungeons & Dragons, mas também com aquele MMORPG, que são os RPG online, tipo Mu, entre outros jogos, outros games aí. Excelente ponto do Jason. Não, peraí. Volte aqui, Jesus. Você se apresente, pelo amor de Deus. Não seja sem educação. Que negócio é esse? Sai falando sem se apresentar. Bom, boa noite. Eu dei boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Eu sou o Jason, tá? Eu sou jogador de Old Dragon aí desde a primeira edição. Estou aqui para participar desse debate. Primeiro que eu estou participando, né? E já estou ouvindo aqui coisas legais, até que eu vou pegar como dicas para levar, porque eu comecei a narrar agora uma mesa online, então vou ouvir aí o depoimento de cada narrador, seja narrador, mestre, guardião, Maravilha. o que for. Boa, isso aí. Esse ponto que o Jason levantou, da troca do nome, né, do Dungeon Master para o Game Master, e o que o Betão estava falando sobre a questão de historiador, dos nomes que a gente dá para essa função que acaba sendo o narrador ou mestre, dizem muito sobre o estilo que o jogo quer imprimir, o tipo de jogo que ele quer apresentar. E aí eu acho que, inclusive, vai à frente, a gente deve discutir um pouco mais disso quando a gente falar sobre o estilo de cada narrador. Isso está intrinsecamente ligado com o estilo de cada game também. E aí vamos para o que o Beto falou também, sobre o narrador ele acabar tendo essa responsabilidade justamente de sentir qual é desse estilo, sentir qual é o jogo que ele está jogando, saber as regras do jogo que ele está jogando, e sobre como é importante ele não estar sozinho nesse papel, de conhecer o sistema, conhecer as regras. O Vini falou realmente isso, e eu gosto de ressaltar, foi na minha fala inicial,
Até porque, cara, isso aqui é uma coisa que é intrínseca pra mim no RPG, tá? É colaborativo, cara. Ninguém joga sozinho. Até joga, né, um RPG solo. Mas não é a ideia inicial você jogar sozinho, tá ligado? É um jogo social, cara. É um jogo pra você compartilhar. Então, se é pra compartilhar, por que um só tem que ter tanta responsabilidade, Acho né? muito cruel. E puxando pro nosso querido Old Dragon 2, ele usa o termo mestre, porque é um termo já cravado aí na mente das pessoas, dos consumidores e tudo mais. Acho que foi o Gabriel que falou, ou foi o Geiso que falou, que o Dungeon Master mudou para Game Master. E eu gosto dessa mudança, isso já me deixa mais confortável. Isso até remete um pouco das mudanças dos produtores de RPG e dos consumidores, porque se iniciou com a masmorra, agora a gente entende que há muitas outras opções para gerar clímax e tramas, histórias, experiências narrativas muito além da masmorra. A minha herança e a minha base de RPG não foi em cima de D&D, Tormenta ou similar. Graças a Deus. Vai fora, Tormenta, caralho. Foi muito em cima de Vampira Máscara, que eu amo odiar. E é pauta pra, enfim, não cabe aqui. Mas por conta disso, eu não sei, eu, Vinícius, não sei narrar, em geral, cenas de luta, de combate. Eu não gosto, porque eu não sei, logo eu não gosto. E eu não tenho o hábito de narrar masmorras. Então eu sou uma anomalia para um sistema D20 da vida, para um sistema que bebe das fontes do D&D, porque não é minha base. É por isso que eu não gosto do mestre, por conta do termo, né? Do termo mestre. Se a gente tensionar mais. Ah, bom, achei que tu não gostava de mim. Tu jogou comigo ontem, anteontem, pô. Não importa. Se a gente tensionar mais um pouco, cara, a gente cai também no que o OCR pede, o sistema Old School e o Old Dragon 2 também faz, que é testar o jogador e não o personagem, que é convidar o jogador a esticar a corda constantemente. O que eu digo? O que eu quero dizer por esticar a corda, velho? Tensionar muito a construção de cena. Então o mestre ele começa explicando que a sala é de paredes úmidas, enfim, uma sala quadrada, era uma cela. Pronto, ele faz o básico. O jogador vai instigando. Tá, mas tem algumas falhas? A parede é gasta? Era uma cela? Tem correntes chumbadas na parede? Não tem? Qual é o cheiro? Tem corpos? Não tem corpos? Tem muito rato? Tem inseto? Tá abandonado? Então, nisso, o jogador também colabora. Isso é pauta pra gente destrinchar em outro episódio, mas o jogador também colabora para, primeiro, construir uma cena e, a partir disso, desenvolver e evoluir uma trama. Então, por isso que eu acho que o termo mestre pesa. Mas pesa muito, cara. Muitas vezes eu vejo grupos esperando o mestre para convidar uma sessão, para questionar, sabe? Tipo, o mestre tem que falar. Se o mestre morreu, se o mestre tá internado, se o mestre tá com uma vida naquela loucura e por algum motivo não pode dar atenção naquele grupo, para falar, quando que a gente pode jogar e tal, o grupo morre. Em termos gerais. O jogador não fala, pô, mestre, tudo bem, como é que tá? Você já tem uma agenda aí da próxima sessão? Como é que a gente vai fazer? Eu tô com uma ideia de arco de personagem, papapá. Não é normal o jogador puxar também essa responsabilidade de engajamento do grupo. Porque é uma função dentro do jogo que acaba sangrando, respingando pra fora do jogo. Por isso que eu acho que é muito cruel, tá? E aqui a gente acaba vendo uma outra atribuição do mestre interessante, ver você falando do jogador, e é claro que isso vai ser pauta para uma outra conversa, porque é bastante assunto a gente destrinchar esses dois papéis, mestre e jogador, apesar de eles estarem interligados. Vale a pena a gente citar uma coisa interessantíssima, que inclusive os livros de Old Dragon fazem muito bem. No capítulo de mestragem, tem uma parte específica que é ensinando Old Dragon. Então o mestre, além de ter o papel narrativo, ele acaba também, fora de jogo, tendo a incumbência do papel pedagógico do jogo. Sim. Sabe? De ensinar um novo jogador, de mostrar para ele como o jogo funciona. Ainda mais no caso de um Old Dragon, né, que é o tema aqui, que é um sistema Old School. É um sistema que muitos jogadores iniciantes não estão habituados. Você fala do jogador ele perguntar, instigar, mestre, o chão tem alguma reentrância? Será que se eu procurar armadilha daquele jeito, o jogador, a maior parte dos jogadores não vai saber fazer isso naturalmente se ele não for instruído, ensinado, se ele não for orientado previamente pelo mestre. Isso. Até reforçando um pouco sobre isso que você trouxe, que é legal, nem é necessariamente você ensinar a jogar Old Dragon em si, não jogar um sistema em si, ou jogar RPG em si, mas também você acaba ensinando como que você, mestre, narra. Perfeito. Como você faz a abordagem, como você aborda as coisas. Vira como se fosse uma sessão zero, né, basicamente, né? Você
faz aquele guia do cenário, da campanha, de como é que vai ser a história, e ao mesmo tempo você mostra para os jogadores como é que você vai abordar certas coisas, né? Quando eu estou fazendo ali uma sessão zero, eu falo, galera, eu não narro violência sexual. Isso não é regra, isso é bom senso, né? Obviamente. Mas é uma questão minha. Eu, Beto, quando estou narrando, eu não gosto de narrar violência sexual. Estou falando que ela não vai acontecer? Talvez aconteça, só que eu não vou narrar. Perfeito. Eu posso falar de algo do gênero, ó, aquela moça foi violentada e é isso que eu vou falar, tá bom. Você interprete a violência na sua cabeça, perturbada do jeito que você quiser, meu irmão. Sim. Entendeu? Eu não narro, eu não gosto. Uhum. Então, é uma forma de você já colocar aí, né, que como é que você meio que tá, entre aspas, ensinando, né, alguma coisa. E é claro, para qualquer função pedagógica, para qualquer momento que você esteja passando alguma instrução para alguém, que você esteja orientando como é que vai ser, como é que funciona aquele jogo, é óbvio que você tem que ter leitura também. E aí a gente volta, né? A primeira pergunta que a gente fez, o que é o mestre? Eu acho que uma boa pergunta para a gente continuar nesse tópico seria do que um mestre precisa? O que eu preciso para começar a narrar? E aí eu diria que, primeiramente, imaginação. Segundamente, vontade, você tem que querer narrar, você tem que ter uma imaginação legal, e aqui talvez seja polêmico, tá? Porque eu já ouvi opiniões diversas sobre isso, mas para mim, essencial, imprescindível para qualquer um que se propõe a mestrar, ler o sistema, ter conhecimento do sistema que ele vai mestrar, tá? Então, cara, ler o livro. É importante você pegar o livro de RPG como se fosse qualquer outro livro que você está estudando e ler ele de cabo a rabo, sabe? Porque tem partes ali no livro, o livro não é só uma toolbox, ele não é só uma caixinha de ferramentas que vai te ensinar a construir um personagem e te dar regras de como jogar. O livro, ele tá imbuído da intencionalidade do autor que escreveu. Então, quando a gente lê o de Dragon, a gente não está lendo só um conjunto de regras, a gente está lendo como a pessoa que projetou o jogo imaginou que aquele jogo fosse ser aproveitado da melhor forma. E não quer dizer que você vai seguir exatamente aquilo, mas é interessante que você conheça a intenção daquele jogo, que você conheça a regra até pro propósito de você querer quebrar algo da regra para fazer algo mais do seu jeito, no seu estilo. Eu gosto dessa ideia pra caramba, cara. Eu sou da escolinha do... Pode complementar, depois eu falo. Só para complementar aí, acho que foi o Gabriel que falou, né? Ele falou aí de ler o livro, imaginação. Cara, mas tem uma coisa também que o próprio Old Dragon no livro, ele fala muito. É o bom senso do mestre também, né? Para certas cenas, para certas narrativas. O mestre tem um bom senso até para ele arbitrar e conduzir o jogo, para não acontecer coisas fora do comum, né? Que a gente projeta às vezes uma aventura, uma narrativa, uma ideia. E às vezes o jogador vem com as ideias fora do comum, que tipo assim, que se você deixar acontecer ali, se você não arbitrar, né, usando um bom senso, você acaba ali destruindo todo aquele planejamento que você criou. Pelo menos eu penso dessa forma. E outra coisa, eu tava conversando, essa semana, foi com o Vinícius. A gente tava falando, né, porque o Vinícius aí também que eu vi, ele narra, né? Tava falando na mesa ali do Yuri, uma experiência legal, o Vinícius até falou, e eu tô experimentando, a gente como mestre jogar outras mesas, cara. A visão que a gente tem é totalmente diferente. Fato. Importante pra caramba. Porque uma das coisas que o Beto trouxe aqui, que pra mim é a chave, é um termo-chave, que as pessoas têm que entender, na minha opinião, que o RPG não tem obrigação nenhuma, exceto ser divertido. Bom. A única obrigação que tem que ser gravada em ferro e fogo na pele, na mente de cada um que quer entrar no mundo do RPG de mesa é divirta-se. Se não tá se divertindo, alguma coisa tá errada. Se tá te incomodando, se tá te ofendendo, se tá cara, alguma coisa tá errada. Procura outro grupo, outro sistema. De repente não é pra você, tá tudo bem. Mas divirta-se. Dito isso, tem um outro ponto que beira a obrigação. Entender o conceito de que é um hobby coletivo, colaborativo. As pessoas esquecem isso. A gente vai destrinchar isso nas próximas partes, em próximos episódios, mas as pessoas esquecem isso. Então, o mestre, ele tem sim as suas funções. No conceito base e tradicional, sim, ele tem mais responsabilidade do que os demais integrantes, mas nada impede de a gente quebrar isso, porque, de novo, é um hobby coletivo e colaborativo, que funciona para aquele grupo social, não necessariamente funciona para um outro grupo social. Por isso que o Jason falou de você experimentar outras mesas. Eu tô com uma visão de narrativa, de mestragem, mas
Porra, eu joguei com o Beto, joguei com o Yuri, joguei com o Geiso, com o Gabriel. Caraca, ele fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ô, esse aqui cagou pra regra e deu certo. Olha que louco. Esse aqui ele foi exatamente em cima da regra e deu certo. Olha que louco! Porque cada um tem a sua personalidade. Então, se a gente for pegar uma fichinha assim, o que o mestre, em aspas, tem que saber regras, que é o que o Gabriel falou, óbvio, você tem que saber regras. Os jogadores também. A gente tá falando de mestre, tem que saber regras. Tem que arbitrar essas regras. E aqui o arbitrar entra o seu bom senso. O meu bom senso, Vinícius, varia. É diferente do bom senso do Gabriel, que é diferente do bom senso do Caio, que é diferente do bom senso do Beto, enfim. Então, onde que a gente baliza a diversão? Se o meu bom senso começa a tolir muito a experiência dos jogadores tirem, não quer dizer que eu estou errado, mas o meu perfil não está casando com o perfil daquele jogador ou daqueles jogadores. Então a diversão tem que casar. Uma questão legal também de ser falado, Vinícius, é a questão de, falou aí, a gente como mestre tem que ter a responsabilidade. E a responsabilidade número 1, né, que a gente tem que ter, por exemplo, a gente tem que se divertir e a gente tem que garantir também a diversão de outras pessoas, né, dos jogadores em si. Mas, aí, na verdade, eu discordo. Você não tem que garantir. É delicado, eu também discordo. Garantir a diversão de outro pesa. Eu discordo. Assim, eu entendo a sua preocupação. Talvez esse seja o meu erro, então. Não necessariamente, Diego. Eu esteja falhando nisso. Eu me cobro. Mas não é garantir a diversão. A questão é que como é que eu interpreto isso, tá? Como é que eu faço isso? Porque, assim, eu tenho uma mesa que ela, teoricamente, ela é com muitos personagens. Ela deve ter mais ou menos agora uns 10 personagens quase. Não joga todo mundo ao mesmo tempo. E você imagina que são 10 pessoas, aí 10 indivíduos que cada um tem um perfil de personagem de jogo diferente. Então, assim, se eu me preocupar em divertir cada um deles, eu vou ficar maluco. Não é essa a questão. A questão aqui, pra mim, como é que eu resolvo? Eu transformo a intenção do jogador em algo materialmente alcançável. Então, basicamente, o jogador, eu gosto mais de interpretação, gosto de conversar, eu gosto de fazer o roleplay. Ok, vai ter um momento do roleplay. Aqui tu brilha. Aí tem outro, não, eu gosto de porrada, eu gosto de descer o cacete de todo mundo, então, não sei o que lá. Então, beleza. Na hora que chegar o combate, você brilha. Eu não faço a coisa pensando na diversão dele. Eu abro espaço para ele se divertir. Se ele quiser fazer, ele vai. Se ele não quiser... Até porque a responsabilidade de quem entretém, quem é entretido é compartilhada. O mestre, ele precisa ser entretido tanto quanto ele entretém. No final das contas, o mestre, ele também é um jogador, ele tá ali para se divertir. Eu quero que os meus jogadores me proponham diversão também. Talvez esse aí é o meu erro. Quantas mesas de Tormenta eu já abandonei porque esses combeiros safados ficam enchendo a porra do meu saco. Não aguento, meu irmão. É chato. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil. Ó, o que aconteceu? Como é que eu resolvi? Eu resolvi de uma forma bem simples. É o seguinte: não vou mais segurar a mão, meu irmão. Vocês vão agora vão enfrentar dragão de segunda a sexta, compadre. Foda-se. Eu vou me divertir, tá ligado? Eu não quero mas só ficar sofrendo. Mas você estava errado perante o grupo, né? Você não estava. A sua intenção era diferente. Não é que os caras são criminosos. Eu parei de narrar D&D justamente por isso. Cara, ó, um grande professor meu foi mestrar Ark. Cara, é um tipo de história que eu sempre gostei, que é esse mais dark fantasy e tudo mais, né? É mais letal, a gente pode dizer que é um pouquinho mais letal, porque a gente não precisa segurar a mão. Isso é bacana. E também me ensinou que tem muito player que não gosta de morrer, né? Então tem muito mestre que tem aquele negocinho, eu não vou matar o cara. Ou, eu vou matar o cara, mas não vou fazer isso, né? Isso vai estragar a minha mesa. Então, eu acho que tudo tem que ser pensado de acordo com a história que está sendo contada, né? Exatamente. Então, da mesma forma que a gente joga Eldária com o Beto e tem todo um clima mais fantasiástico, né? Um monte de magia e tudo mais. Lá em Ark, o cara morreu por escorregar da pedra,
né? Ele tinha 3 de vida porque tinha -1 de constituição, escorregou lá, tomou o dano de altura e morreu ali. Morreu não, ele caiu inconsciente, né? Só que antes do grupo chegar lá, uma caveira veio e terminou o serviço. Então, eu vou fazer o quê? Eu falava pro cara, isso aí tava com o quê? Tava com 15 minutos de sessão. Eu vou falar pro cara, não, você não vai mais... Você tá vivo? Não, morreu, cara, sabe? E isso é uma das vertentes de tudo isso que a gente tá falando, né? Por quê? Porque além da gente se divertir, as pessoas que estão ali jogando têm que se divertir e têm que entender o que acontece, né? Então, de novo, Faz vocês já parte do falaram, a risco, faz importância parte da do risco. sessão zero, exatamente, né? Saber ali o que está acontecendo naquele mundo, né? E tudo mais. E na verdade, para mim, a diversão é essa, né? Grande fã de Berserk e tudo mais. Então, eu queria realmente um cenário que fosse mais assim obscuro, por assim dizer, né? Que fosse mais mortal, que os jogadores tivessem que jogar muito mais com a cabeça do que com a ficha, né? De novo, uma jogada do Beto que foi sensacional foi carregar o cara nas costas, correndo enquanto o bicho perseguia ele. Ninguém nunca fez aquilo, foi sensacional, né? Então, os jogadores, o mestre, tudo isso faz parte da mesa, é mestragem, né? E realmente o mestre tem muito papel, né? Agora eu vou puxar uma sardinha pro Covil, por isso que o Covil faz ferramentas, né? Faz gerador de ficha, faz tudo isso para quê? Para facilitar, tirar um pouquinho dessa carga, né? E deixar tudo muito mais equilibrado, né? Tentar ser mais leve possível pro mestre, pros jogadores também, né? E aí o camarada aqui ele puxou uma coisa muito interessante que entra no que a gente estava falando sobre a necessidade do mestre conhecer as regras. O mestre ele precisa conhecer as regras da brincadeira, mas ele não precisa ter um PhD no sistema que ele está jogando. Muitas vezes ele pode contar ali com a ajuda de um player ou outro, um player que é mais enganjado, braço direito, fala assim, mestre, esse pedaço aqui, olha, é regra tal, usa assim desse jeito. Eu adoro, quando eu tô mestrando, ter essa ajuda do player enganjado que me lembra, às vezes, de uma regra, de uma situação que vai ajudar ali a tornar a narrativa mais fluida. Isso é muito bom. Sim, porque é covardia, né? Você pedir tanto de uma pessoa. Só que eu queria, antes de a gente continuar, o Geiso queria falar uma parada do porquê que ele abandonou o D&D. Eu acho que a dor dele, eu vou correr o risco de falar bobagem. Me parece que a dor dele é muito similar da maioria das pessoas que pelo menos caem no de Dragon 2. Geiso, tu tá a fim de falar? Então, cara, é justamente isso. Porque, tipo assim, eu ficava puto com o grupo, dava TPK e eles ficavam chateados comigo. Aí depois eu passei a narrar para iniciante, né? Pessoa que nunca jogou D&D. Eu pegava o iniciante, porque o que acontece? Eu ia narrar D&D, o meu grupinho, né? E, pô, no meu grupo tem uns 3 malucos que é advogado. Então ele já leu o livro procurando brecha na regra. Então, cara, o personagem era nível 1 e ele já fazia um personagem, pô, dando Otimizado ao mais máximo, 10 né? de dano. Pô, combate. E aí, gente, às vezes eu falava, poxa, olha só, o livro é só o livro do jogador. Porque com o livro do jogador ali, você ainda consegue, né, dar uma segurada. Aí eles começavam a reclamar, eu falei, tá, cara, bota o caldeirão de taxa aí e bota aí o Xanatá também. Aí começava, irmão. Meu irmão, era na terceira aventura que eu tava bolado. Na terceira aventura eu já tava bolado. Então, aí o que acontece? Eu falei, cara, como é que eu vou ficar narrando esse chefe? Porque, tipo assim, uma coisa que eu notei no Old Dragon, por exemplo, ó. O D&D e o Tormenta, falaram do Tormenta aí também. Eu narrei o Tormenta. O Tormenta é pior que D&D ainda, tá? É pior que D&D, porque eu lembro que eu narrei, coloquei um dragão grande assim, o maluco fez um bárbaro, um berserker que com 2 porradas ele tirou mais de 500 de dano do dragão, irmão. E o maluco, e tipo assim, a gente puxou ali, eu falei, não, vamos puxar isso aqui na regra aqui, não, e realmente estava. Porque o que acontece? Eles criam o livro básico e depois eles vão criando implementações, só que eles esquecem da regra do livro básico e vão abrir um monte de brecha. O que eu notei a diferença? A diferença do sistema agora, né? Quanto mais o D&D e o Tormenta foi acumulando, jogando regra, essas regras foram abrindo brechas para combo. O Old Dragon não. O Old Dragon ele não cria tanta regra, ele dá a brecha para você improvisar a regra. Perfeito. A favor da diversão da galera, entendeu? Então, às vezes, lá eu não me divertia e eu parei de narrar D&D, justamente por isso. Eu vendi meus livros todos, parei, investi tudo em Old Dragon. Boa escolha, isso aí. Mas é importante a gente entender o que, assim, tentar entender o porquê, né? Porque eu não vou entrar em história da RPG, até porque eu não tenho esse currículo, mas acho que as coisas travam nas intenções e nas expectativas. É aí que pega.
Acho que foi o Beto que falou da sessão zero, que é importantíssimo, mas isso é pauta para outro ponto. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que a nossa função nesse caldeirão de conceitos e ideias, é tentar chegar num denominador mais ou menos comum de conceitos, para facilitar quem está chegando agora. Então, o mestre, acho que foi até o Caio que falou da responsabilidade que dele é maior, é porque ele é o cara que ele vai orquestrar os quereres, né, os desejos de várias pessoas daquele grupo social. Então tem 3 jogadores, 4 jogadores, o Caio narrou já para 9 jogadores. Ele tem que equilibrar os desejos, as expectativas. Não é desejo a palavra, expectativa. Acho que expectativa acho que cabe bem. Ao mesmo tempo, o Messi ele não é o único responsável pela diversão do grupo. Eu tenho um exemplo prático. Porque o que o Beto falou, é uma atividade coletiva. Se os jogadores, todos eles, querem apenas otimizar os seus personagens para aquela função de combate, porque o lazer deles é o combate, o mestre ou ele embarca nisso, e tá tudo bem, ou encontra-se outra alternativa. Eu, Vinícius, encaro como se fosse que é mais fácil jogar um jogo de tabuleiro. Aqui, Vini, eu acredito que a gente entra muito na questão do estilo do mestre. Sim. Porque quando você fala de uma mesa que quer muito combate ou uma mesa que quer muito roleplay, eu acho que é um alinhamento, na verdade, de interesses. De expectativas, do que nós queremos. Exato. O estilo do mestre, o estilo do sistema que se propõe a jogar, do jogo que se propõe a jogar. E o tema. Exato. Porque não é só o estilo, o tema. Exato. A gente vai falar sobre guerra, sobre aventura, sobre combate, sobre briga de rua, sobre intriga palaciana, enfim. Horror psicológico. E por isso que eu gostei do termo mudando de Dungeon Master, né, mestre da masmorra, para Game Master, porque é mais amplo. Perfeito. Porque um mestre de jogo... Porque o jogo é muito mais do que a masmorra. Ué. Boa frase, hein? Que frase bonita. Repete aí de novo, Gabriel. Foi bonito. O jogo é muito mais do que a masmorra. Puta que... A gente tem várias frases para poder fazer publicidade já. Não há bom mestre sem bons jogadores. Júnior, Beto. Jogadores que pensam narradores. Porra, Gabriel. Não, mas ó, eu queria dar um resumão aqui. Que eu já falei, assim, algumas vezes no grupo isso, e a galera até fala assim, pô, Beto, a gente não quer a solução, a gente quer que eu discutir. Pô, tá bom, desculpa. Que é o combinado não sai caro. É simples e fácil. Combinou, vai todo mundo dentro do combinado, todo mundo vai ficar feliz. Ponto final. Entendeu? E o que envolve o combinado? Envolve você falar do tema, da expectativa, envolve falar do estilo, do cenário. Você tá combinando tudo isso. Galera, eu vou fazer, ó. Porra, eu agora, como eu falei que eu não gosto de Tormenta, eu tô narrando a mesma Tormenta, né? Tamo aí. Por quê? Porque uns amigos meus falam assim, pô, Beto, a gente vai jogar Tormenta com você, por que você não joga de novo? Tá bom, vou jogar. Aí o que vai fazer? Pô, tá liberado tudo. Eu tô, porque eu tô me divertindo. Por quê? O que eu tô fazendo? Eu tô jogando Tormenta importando regra de Old Dragon. Muito bom. Tô me divertindo. O que eles chamam assim, pô, vamos jogar Tormenta, assim, qual vai ser o tema? Eu falei, que tal pirata? Todo mundo é pirata. Ah, mas só pode ser bucaneiro, eu acho que é a classe lá de pirata. Não. É um bárbaro, é um druida, é um mago, é um bucaneiro, por que não? Sabe, é o que vocês quiserem, só que vocês todos estão no navio sendo pirata. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, é você chegar e combinar. Então, tá combinado, tá achando aqui, tipo, olha, esse aqui é o nosso limite, o limite individual de cada um, o limite do grupo, vamos contar essa história e normalmente eu falo pros jogadores assim, ó, eu entrego, assim, gente, a aventura é sobre tal. Vocês querem fazer aventura sobre tal? No caso aí, é um bando de piratas que vão ter uma missão de levar... Eu já entreguei. Vão ter a missão principal de entregar um objeto do ponto A ao ponto B. No meio do caminho, o que eu importei do Old Dragon? Hexcrawl marítimo. Tem no Old Dragon? Não, inventei. Caguei. Putz, eu sou desse. Hexcrawl marítimo. Eles estão passando por todos os oceanos e achando ilha, achando criatura marinha, e achando outros navios, e guerra de pirata, e guerra de comerciante, e tem lei, tem... Enfim, uma porra de coisa. Eu tô jogando tudo do Hexcrawl pra cá. Entendeu? Eu tô jogando Hexcrawl dentro de Tormenta, usando as regras de movimentação lá dos ermos, só que no oceano. Por que funciona? Porque foi combinado. Só por isso. A gente combinou, concordou e seguiu. Foi. E aí que você tá falando, João, isso aí é fundamental, meu irmão. Porque, tipo, no final das contas, eu vou repetir um termo que o Beto falou.
é uma atividade coletiva, colaborativa. Se não houver diálogo, se não houver, galera, o que a gente quer fazer durante 3 horas, toda semana? 4 horas, 5 horas, que seja, 2 horas. Ah, é isso? Pra gente não perder tempo, não se frustrar, não ficar chorando no canto pedindo a nossa mãe, vamos entrar no consenso, cara. O que eu sei? Ó, nunca narrei. Eu nunca mestrei, nunca narrei, nunca fui historiador, nunca fui guardião. Dane-se o termo. Eu nunca fui o maestro, mas eu quero ser, porque ninguém tá topando, eu vou topar. Só que eu preciso de ajuda. Vamos junto? Vamos. O que vocês querem contar a história? De quê? Ah, em Valância, em qualquer outro lugar. Ah, Senhor dos Anéis. Ah, é Game of Thrones. Beleza. Então é guerra? Ah, é guerra, mas eu gosto também de um pouquinho de aventura. Eu gosto de elementos de magia. Beleza, vamos colocar. Mas assim, gente, de novo, eu nunca mestrei. Então a gente vai parar, vamos conversar, volta. A gente pode ser que eu erre uma regra, aí na outra sessão a gente corrige. Se vocês me lembrarem também, a gente vai junto. A gente vai junto. Eu acho que você levantou um ponto muito bom agora, que é a coisa da coletividade, né? De você criar junto e embarcar junto nessa proposta de aventura que todo mundo quer. Mas eu acho que aqui entra o seguinte ponto. O mestre, ele precisa ter um bom mestre, ele vai desenvolver com o tempo a sensibilidade do uso do sistema correto. Eu costumo comparar o narrador ou o mestre, imagine que ele é um carpinteiro ou um cozinheiro, que seja alguém que faz uma atividade manual, vamos comparar ele com isso. O sistema é a ferramenta que ele usa. Então, se o carpinteiro está pregando um prego numa madeira, é importante que ele use a ferramenta correta para aquilo. Vai ajudar ele a imprimir o estilo dele na aventura. Por exemplo, você falou, a gente estava falando agora há pouco de uma aventura pirata, ou se a gente está narrando, por exemplo, se você é um historiador narrando lá o sistema de Senhor dos Anéis, um anel, é importante que você entre no clima da aventura. Eu quero mestrar uma aventura de Senhor dos Anéis. Cara, você vai usar Call of Cthulhu para mestrar Senhor dos Anéis? Sério? Não seria melhor, de repente, você tentar outro sistema? Então, eu acho que a sensibilidade do uso correto da ferramenta também é uma parte importante Assim, da responsabilidade dá do pra mestre. fazer? Dá pra fazer? Dá. É importante, é legal, mas ao mesmo tempo. Então vai. Isso aí, isso que eu ia falar, Vini. É importante, sim, facilita, de fato, horrores você fazer isso. Mas quem nunca foi pregar um prego em casa e pegou um alicate porque esqueceu de estar o martelo, tá ligado? Ou não tinha um prego na hora e usou E deu uma. tinha. Pois é, entendeu? Quem nunca. Ou então com uma faca, né? Que é perigosíssimo. Mas, tipo assim, por que eu tô falando? A faca como chave de fenda. Clássico. Pois é. A chave. Então tipo assim, não é, o Gabriel está certíssimo, galera. Se você tem a oportunidade de usar um sistema específico que funcione muito melhor para aquela temática, para aquele combinado que você está fazendo, use. Se você não pode, aí entra uma das coisas maravilhosas para mim do RPG, que é você inventa, dá o teu jeito, porque o RPG, ele nada mais é do que um bando esquizofrênico jogando matemática. Eu brinco, né? Tá ligado? São pessoas reunidas fingindo que são seres que não existem no mundo que não existem. Então, mano, foda-se. Por diversão, óbvio, gente. Ninguém aqui é doente, eu acho. Eu acho. Mas assim. E gastando dinheiros. E pintando. Entendeu? Então, tipo assim. É muito, muito legal. Realmente, assim, Gabriel tá certo. Todas as observações aqui estão certas. O legal é isso. Por quê? Porque não existe uma regra única, tá? Não existe uma regra que define tudo como uma regra universal. Né? O que é a função do mestre? Entender regra? Sim, mas não só. Mas não todas. Aplicar as regras? Sim, mas também não todas, porque depende da mesa. Ser imparcial? Eu julgo impossível ser imparcial 100% das vezes, sabe? Mas tentar, pelo menos. Mas tentar. Ir no caminho dele. Sabe? E conduzir a sessão, ok, você vai dar um pontapé inicial, é que nem um jogo de futebol, que você não joga sozinho. Você dá o kickoff ali, você tira a bola e deixa a bola rolar, entendeu? Saber ouvir, permitir que cada jogador seja protagonista, sim. Saber, mais do que falar, o mestre que só está escutando acontecer a sessão, é o mestre que está descansando. Sim. Ele só está deixando rolar. Fato, o que é importante aqui, que até a gente colocou em pauta, falar o não. Eu acho importante falar não. Tá? Mas com bom senso, alternativa e embasamento. Explique para a pessoa por quê. Isso. Ou então, pelo menos, proponha
uma alternativa ou peça para ela propor uma outra coisa para você, né? Outra coisa, Não, mas, não, né? Ou não, mas, e aí, né? Eu tô com muita coisa fresca na cabeça. Matar o guarda agora. Tipo assim, por exemplo, um exemplo prático. Vocês estão entrando no castelo, vocês foram convidados para uma festa do nobre. Pô, mas eu sei que aquele guarda lá é traidor, eu quero matar ele. Olha, não é conveniente, vocês estão bem elegantes, vocês não estão nem com armas, vocês foram convidados e tal. Não dá para matar ele. Mas para você entrar na festa e ainda, por exemplo, neutralizá-lo, existem outras alternativas. Você pode envenenar, você pode sequestrar, você pode pagar uma pessoa para ficar flertando com ele. Tipo, você dá nortes. Agora, chegar e matar, você não tem arma. Se você matar, mas eu quero matar. Beleza, ele é o chefe da guarda, tem outros guardas ali, você não tá com os equipamentos, haverão consequências. Esse diálogo que eu tô dando exemplo é para casos específicos, como o jogador também tá começando a pegar o jeito do tom. Quando tá todo mundo engajado, todo mundo entrosado, sequer é cogitado algumas situações absurdas, porque todo mundo se entende. É que eu narrei ontem, então tem muita coisa fresca na minha cabeça. Entendeu? Então, eu quero dar um exemplo também prático sobre o não. Eu teve um jogador que eu estava narrando uma versão de um outro ponto de vista do Tempo da Sabedoria Cantada, que saiu lá no Dragon Day. Então, e o jogador, no momento lá que estava na sala que tinha uma pira em chamas, eu narrei. Eu descrevi que a pira, na verdade, era um grande caldeirão de mais ou menos 2 metros de raio e as chamas subiam até 3 metros de altura. Eu exagerei porque, assim, eu quero, né? E ele falou assim, eu quero derrubar essa pira, esse caldeirão gigantesco na frente do combate. Eu virei pra ele e falei assim, cara, você não tem condição de derrubar isso daí, porque é um negócio de 2 metros com uma chama de 3 metros de altura. 2 metros de raio. Não tem um bom senso físico aqui, sendo você um gnoll, sei lá, irrelevante o seu atributo de força, mas se você deitasse dentro do caldeirão, você cabia ali dentro. E ele tá cheio de brasa, corpos queimando e uma chama labareda gigantesca pro alto. Não tem como você fazer isso. Aí eu falei, não tem como você fazer isso. Mas você quer fazer o que exatamente com a brasa? Aí eu falei, não, boa, eu quero fazer com a brasa. Eu quero pegar a minha massa e dar uma porrada no braseiro, na brasa, pra espalhar a brasa pra frente. Eu falei, aí beleza. É um não com mais, não mais. É exatamente o negócio que eu tava falando agora. A gente tava conversando agora sobre o não com condição. Né? Eu não só falei, não, tá errado, próximo. Não, mas elabore. Vamos ver. O que mais você tem a oferecer aqui na sua ideia? Sabe? Agora, Gabriel, provoque. A história foi excelente para complementar o que eu tinha para levantar. E, no final das contas, vão ser dois questionamentos aqui. O primeiro deles envolve bastante a sua história, e é a questão do que a gente estava falando desde o começo, a responsabilidade de carregar o mantra do bom senso. E aí, o que me vem à mente é o seguinte, o Vini narrou ali também uma situação, imagina que você tem um guarda, tá na festa, e o jogador fala assim, eu quero matar ele porque ele é um traidor. Você, que isso, cara? Você tem certeza que você vai fazer isso? Olha a situação e tal. Pra você, mestre, que tá vendo ali a situação e tal, cara, é um bom exemplo de péssimo bom senso, de nenhum bom senso, você matar um bardo no meio da festa lá, com os nobres, com o rei e tal. Mas, cara, às vezes na cabeça de algum jogador, aquilo pode não ser uma ofensa ao bom senso. E aí é aquilo, o bom senso ele não é universal. O óbvio o óbvio não existe. Então, o que é bom senso para um pode não ser para outro. Quando você tem um sistema que a gente, todos nós adoramos que estamos aqui, que é um bom old school, onde as regras elas são mais pautadas na arbitragem do mestre, nessa responsabilidade de você mesmo conduzir algumas cenas com base na verossimilhança ficcional, você não tem bem estabelecido na cabeça do seu player que o bom senso para ele é o mesmo bom senso para você. E aí como é que fica essa questão, sabe, das diferentes percepções do que seria bom senso, inclusive comparado a sistemas mais modernos, aí vamos jogar aqui pro D&D, quinta edição, Pathfinder, onde o sistema ele é completamente cheio de regras, tem uma série de botões de papel, e aqui conceituando, né, o botão de papel, quando você tem todas aquelas habilidades que o personagem fala, vou usar tal coisa, vou fazer tal coisa que tá ali na ficha. Nesse tipo de jogo, tá muito bem desenhado, estabelecido que cada um pode fazer, não tá, de forma até que fica excessivamente engessado. Não é algo que eu gosto, que eu admire tanto, então
por isso a gente está aqui mais envolvido com o old school do que com os jogos mais modernos. Mas e aí, para vocês, como fica esse balanço da questão do que é bom senso para o mestre e como se chega a um bom senso compartilhado numa mesa? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Isso daí de novo, vamos usar o cara da vez. Depende. Sabe por quê, cara? Às vezes o jogador tá fazendo isso interpretando o personagem dele, né? Então ele quer jogar, ele quer botar fogo ali mesmo. Ele sabe que a situação é. Então tem dois tipos de situação. Tem situações ruins pro jogo, né? Que é alguma situação que poderia causar alguma estranheza ou qualquer coisa do tipo. E tem a situação, o exemplo que você usou mesmo. Ele sabe que se ele matar o bardo ali no meio de uma festa vai dar problema. Mas é exatamente o que ele quer fazer. Então, tipo assim, né? Eu vou deixar o cara fazer? Vou. Vai ter consequência? Com certeza. Entendeu? Mas eu deixo. Eu não vou falar pro cara. Às vezes eu nem dou aviso, né? Que geralmente falou, mas você vai matar, vai dar problema, né? Não, mas dependendo do cara, nem fala. Ó, você vai fazer isso mesmo? Vou. Fechou, faça. Entendeu? Porque é consequência. O cara tá jogando. O nosso cuidado aqui, pelo menos na minha visão, é explicar para as pessoas que estão chegando no hobby ou que estão vindo de outro perfil de RPG, tá? Porque às vezes é o que o Gabriel falou, Caio. O Old Dragon e outros sistemas similares, eles não estão desenhados em detalhes até onde vai o limite de cada um. E é onde a gente percebe maior ruído nos grupos, quando a gente ouve os debates. Então, o que é o bom senso para mim e o que é bom senso para você, Caio? O exemplo que eu dei, o que você deu agora, que você complementou, é um grupo que se entende, ou que entende a proposta daquela mesa, daquele sistema e daquela trama, não cabe o alerta. Você já narrou o cenário, você já descreveu, o cara quer meter o louco, de repente é intencional, ele quer chamar atenção para que o restante do grupo consiga fazer uma ação despercebido. Ele é o boi de piranha, é intencional, pode ser. Mas uma pessoa que não tem essa malícia ainda, que acha que o que vale é o que está escrito e acaba esquecendo a parte interpretativa, acaba esquecendo a parte colaborativa, acaba esquecendo a parte de improviso, no início, para mim, o bom senso cabe um alerta. Expliquei, você entendeu? Entendi. Fez sentido? Ah, não fez. Por que não fez? Ah, porque assim. De repente o cara tem um contra-argumento que você não tinha pensado, velho. Agora, fez sentido? Você entendeu? Entendi. Quer fazer? Quer. Beleza. Por quê? Porque senão a gente corre o risco da frustração. A pessoa não estava com aquela expectativa narrativa, mecânica, de jogo, de experiência, que seja. Novamente, eu tenho um exemplo direto de ontem. Tem um clérigo na mesa, na entrada do templo. Ele é um templo mais... eu narrei, pelo menos, algo mais tribal, né? Xamânico, druídico, do que clerical em si. Ele perguntou assim, Best, tem chance de eu conhecer esses deuses representados aqui? Aí eu falei, cara, é uma boa ideia você, né, questionar isso, talvez você conheça. Aí eu perguntei para ele o seguinte... Você acha que, já que você não é druida, não é xamã, você é um clérigo, que você pode fazer um teste muito difícil? Faz sentido pra você? Ele falou, faz sentido pra mim. Então eu faço um teste muito difícil. Então eu aliei o meu bom senso com o bom senso dele com uma simples pergunta. O que você, jogador, acha? Diálogo. Porque no final das contas, o que move uma boa experiência de RPG é o que a gente falou, mas é a diversão. E a diversão ela só é alcançada numa atividade social quando há o social. Quando existe a conversa, quando existe a abertura. Então o mestre, ele é o maestro. Ok, mas se ele forçar a pessoa a tocar violino com a mão quebrada, não vai dar certo. Se ele pega o pianista para tocar um outro instrumento que não o piano, não vai ser a mesma coisa, porque o cara está acostumado a tocar piano. Mas ele pode tocar piano de várias maneiras diferentes, em várias melodias, em vários ritmos diferentes. Então, como é que ele vai saber, no primeiro momento, se ele não conhece a pessoa, se ele está conhecendo? Conversando. Tu jogou o quê? O que você está a fim de jogar? O que você gosta? É a troca. Então, o sistema moderno, a regra é rígida. O mestre, ele realmente é o mestre, porque está tudo no livro, ou quase tudo, em tese. É o conceito. Hoje, Dragon 2 não está quase tudo. Pelo contrário. O próprio livro, ele se sabota nesse sentido. Ele fala que é sugestão. Tá aqui ideias. Tá aqui o norte. Eu sou uma bússola. Você quer ir pro norte, você vai. Você quer ir pro sul, você sabe como andar. Eu sou um guia. Quando o Covil começar a vender camiseta, eu vou pegar essas frases que a gente ficar falando aqui, vou fazer camiseta com as frases.
Porque tem uma que eu vivo repetindo, né? É Depois da sugestão. página 8, o livro é sugestão. E eu acho que assim, a Tudo tá função no livro é sugestão. primeira do mestre é permitir, na minha opinião, a função primeira do mestre não é nem dominar o sistema. Porque, cara, aí também, porra, a memória às vezes não dá. Se o cara joga 10 sistemas diferentes, né? Então, assim, a função primeira do mestre é permitir o diálogo. Vamos sentar e vamos conversar e vamos somar. Daí em diante, as consequências e as coisas avançam e evoluem. Mas eu acho que a gente, trocando várias ideias, a gente fechou no conceito básico do que é mestre, narrador, historiador, guardião, né? O mestre tem essa função. Ele ainda é um maestro. Eu ainda entendo que ele é um maestro. Ele ainda tem um peso um pouquinho maior. Eu só não acho que ele tem um peso tão grande quanto alguns sistemas e algumas heranças faz parecer. Dito isso, só pra gente poder seguir, tá, pessoal? A gente vai para os tipos de mestragem mais clássicas. Eu acho que a gente pode começar a dar pôr uma lupa. Então, beleza, eu entendi que o mestre é o cara que é o maestro, é o cara que aglutina as pessoas. Entendi que tem que ter diálogo, eu arbitro, papapá. Mas como é que eu posso mestrar? Porque assim, eu preciso de miniatura, eu preciso de tabuleiro, eu preciso de trilha sonora, eu preciso de dado. Você tem dado em casa? Ah, nossa, eu sabia que ia vir essa. Tudo. Tá aqui, pariu. De uma arte, de um tabuleiro, e nem que seja um quadriculado. Eu faço na caneta e coloco umas coisas de papel pra saber onde cada um tá. Beleza. Mas isso é válido, porque assim, são recursos que te ajudam, porque é um jogo. Tem elemento de jogo. O RPG tem um elemento interpretativo, narrativo, mas tem um elemento de jogo. Ué, não precisa acontecer. Quem que foi que falou das miniaturas? Eu cheguei a brigar com o Pop no grupo uma vez, porque eu falei pra ele que o Old Dragon tinha que ter regras pra jogar no tabuleiro. Porque vem o tabuleiro, tudo, e ele falou pra mim, não, é só uma sugestão. Eu falei, não, mas vem o tabuleiro e eu não tenho regra pra jogar no tabuleiro lá no grupo do Old Dragon. É porque o 1 tinha o tabuleiro, o 1 tinha essas regras, o 2 ele faz um gesto muito mais pro teatro da mente. E eu acho que houve uma ruptura, houve um ruído, não só das pessoas que vêm de outro sistema. Houve um ruído das pessoas que são do Old Dragon. Eu não venho de sistema nenhum, né? Então, mas exato, você veio de fora. E quem é de dentro, que já tá acostumado, em aspas, também sentiu essa quebrada, entendeu? Como é que você tem movimento? No final das contas, você parar pra pensar, a movimentação quase não tem função. Até porque o Old Dragon, ele não tem regras, ele não tem uma estrutura de game design em que a movimentação faça uma diferença real. Exato. Em Pathfinder, por exemplo, em D&D, você tem muito forte a questão do ataque de oportunidade, do flanqueamento. Tudo isso são situações ali que privilegiam quem está usando um grid, quem está usando miniatura. Eu vou te provocar agora aqui, Gabriel. Diga. Sim e não. Sim e não. Mecanicamente, realmente não tem nada que fale. Se você flanquear o inimigo, você ganha benefício. Realmente não tem nada escrito em pedra. Porém, se a gente pesca tudo que a gente começou falando aqui sobre as liberdades criativas, porra, aí cabe do jogador também puxar o protagonismo. Eu ia chegar lá. Mestre, eu tô aqui, eu vou flanquear, eu vou aproveitando que tá 3 rodadas esse orc tentando bater no clérigo e não tá conseguindo, e você tá narrando que o orc tá ficando pé da vida. O orc tá focado nesse clérigo. Eu vou aproveitar, vou vir aqui por trás, e vou enfiar a faca no cara aqui. Pô, você como mestre, fácil, né, não vai dar um ataque fácil pra ele? Poxa, merece, não merece? Aí, exato, entre diálogo. Isso. E, cara, aí vocês chegaram no ponto que eu me desdobro todas as vezes, que eu acho maravilhoso, é isso. Dica para jogadores. Dica de mestres aqui, mas dica para jogadores. E pros mestres também. Descrevam essas oportunidades que se o jogador prestar atenção, ele vai aproveitar as oportunidades ou, quiçá, criar oportunidades para obter a própria vantagem, tá? Inúmeras vezes eu só falei que chegaram numa sala e a sala era, sei lá, tinha uma mesa no centro e combate. Um jogador virou e falou assim, mestre, eu quero virar a mesa e fazer um escudo. Beleza, irmão, parabéns, é isso aí. Ataque difícil pro cara agora, entendeu?
Ou então assim, mestre, pô, eu tô pensando aqui, mestre, você falou que não falou nada sobre isso, mas tem algum candelabro pendurado aqui, ou uma corda com um lampião? Eu falei, pode ter, por que não? Pô, eu quero saltar aqui da mesa, me pendurar no negócio e saltar lá pra frente com um movimento zorro da vida aqui, dar um pulão lá pra frente, e aí eu queria poder chegar até lá com o cara e aproveitar a inércia, o movimento e da queda, da gravidade, poder acertar o cara com facilidade. Aí eu falei, beleza, faz um ataque fácil aí, porque a ideia foi maneira, entendeu? Ok, o movimento em si não tem uma regra definida, e eu acho isso ótimo, porque isso abre chance para você fazer o que você quiser com o movimento. Não é uma questão, para mim, pelo menos, não é uma questão estratégica de aproximação e distanciamento, tá? E sim uma questão de criar ou não oportunidades com E o assim, movimento. essa dica que você Tá. deu, você arquitetou ela, você construiu a dica de uma forma que, cara, vale a pena até repetir no episódio que a gente falar sobre dicas para os players, porque é uma baita dica para o player, fazer esse tipo de interpretação da situação e proposta de ação, mas também é uma dica muito forte para o mestre. Aproveite quando o player tiver uma iluminação dessa, quiser derrubar o candelabro, quiser pular por cima da mesa, ou correr para trás do inimigo, quando ele explorar criativamente a movimentação durante uma Permita, batalha, né? permita, incentive, bonifique. Permita, cara. O que acontece muito é o mestre ter receio. O mestre fala, poxa, mas se eu permitir, fica fácil. Aí o inimigo que eu criei, o clímax, vai por água abaixo. Não vai, Pauta não para outro vai. episódio, mas não vai, velho. Porque o cara é o protagonista. O jogador é um dos Exato. protagonistas da história. O jogador, quando sair da mesa, ele vai lembrar dessa cena. Não é da luta final do boss, que tá lutando espadinha, ataca, defende, ataca, defende, ataca, defende. Ele vai lembrar dessa, pô, e aquela cena lá que eu me pendurei, você virou a mesa, e pô, o mago foi lá e... É essa que vai lembrar. É esse momento que vai estar na memória do cara. Exatamente. Aquele momento que ele derrubou a pilastra que você descreveu, que estava carcomida, que era uma ruína em cima do monstro da aranha gigante e matou ela sem nenhuma troca de espadada, sem nenhum... Pô, é essa cena que ele vai ficar, nossa, caramba, consegui rolar e derrubar a pilastra ali. Essas situações é que ficam marcadas de fato, e é importante que o mestre bonifique, incentive. E eu vou dizer aqui, né? Esse aí sempre foi uma falha minha, né? Eu tô vendo que esse debate aqui, eu entrei aqui meio que sem querer, mas está sendo muito útil até para mim. Porque isso que o Vinícius falou, não sei se foi o Vinícius ou se foi o Beto, cara, é exatamente o que eu penso. Pô, será que não vai facilitar demais pro jogador? Ele vai matar o boss, vai matar o meu vilão que eu demorei para preparar. Cara, é esse o meu pensamento às vezes, entendeu? E eu acabo deixando Deixa, Jesus. Deixa ele causar. que o jogador fique meio que preso a ficha dele, às vezes, entendeu? Eu acho que eu peguei tanto medo dos combos do D&D que eu acabei meio que me prendendo. Até no Old É que às Dragon. vezes, sem perceber, a gente acaba caindo na armadilha da dinâmica. Por mais antigo que você seja, por mais experiente que você seja, às vezes a gente acaba caindo na armadilha do mestre versus jogador. Da gente acreditar que a gente tá perdendo porque o nosso antagonista, o monstro, ele vai perder muito fácil. É exatamente isso. Cara, Falou perfeito. tudo. É que a linha é tênue, tá? É tênue. Não, o que eu queria falar tipo assim, primeiro, se o jogador criou uma oportunidade criativa, tá? Não é de combo que eu tô falando aqui, não. Criativa, mérito dele, meu irmão. Parabéns pra ele. Ele outplayed o mestre, tá ligado? Por assim dizer. É algo que tem que ser recompensado. Eu acho que é dessa forma, tá? Mas isso também, ao mesmo tempo, entra naquela questão assim, você falou uma coisa muito importante. Eu preparei um tempão aqui um boss que não sei o que lá. Eu acho sobre mestre que prepara as coisas, tá? Mestre que não se prepara está correndo um risco, tá? Sim. Tá? E se o mestre que não se prepara, ele tem que estar ciente que ele é humano, tá? Ele não se preparou, sei lá, por qualquer motivo que seja, ele não se preparou para nada e ele tem que ser transparente. Galera, eu não preparei a sessão de hoje, tá? Então a gente vai jogar aqui no flow, vamos jogar aqui no modo livre e a gente vai tentar se divertir. E quando você, mestre, for pego de calça curta, você tem que admitir e falar, pô, irmão, você me pegou de calça curta aqui, cara, você mandou bem. Pô, me dá 5 minutos aqui pra eu pensar num bagulho. Pra eu tentar... Eu faço isso direto. Porque, cara, a gente é humano, meu irmão. O que acontece? E até mestre que se prepara, o jogador vai pra um outro caminho
que você não tem outra alternativa do que aplaudir a ideia do cara e falar, pô, cara, ótima ideia, meu irmão, vamos nessa. E aí, a partir daqui, tu vai no improviso. Entendeu? Tu vai... Que é o mais comum. e tu vai pegar ali... Não sei se vocês estavam lá no início do Old Dragon, né? Mas o Theory tava narrando a aventura tutorial. E os jogadores simplesmente não fizeram nada do que tem na aventura, nada. Chegou num ponto que o mestre ficou tão puto que ele simplesmente pegou o caderno da aventura e rasgou. Tipo, não serve pra nada essa bosta, né? Então, acontece. Isso é pros mestres que estão aí. Acontece, cara. Eu vou te falar, a experiência que eu tive narrando essa terça passada agora foi quando eu me permiti do jogador ser mais criativo na narrativa dele, sem usar muito a regra dos dados. E foi aquela questão que eu passei pra vocês lá. E deu um caô do caramba lá do Aldo, que era o bardo lá, que ia se apresentar, que ele se passou pelo cara pra ganhar as moedas. Quando ele voltou, ele estava sendo procurado porque o Aldo tinha aparecido. E ele, assim, numa improvisação, né, um toque de gênio, ele improvisou de uma forma que eu fiquei assim, como falaram aí, tipo, pô, fiquei sem ação, fiquei meio que de calça riada. Falei, cara, e agora? Não tem o que fazer, é deixar fluir. E foi legal e nada durante a semana, entendeu? Então, ficou como experiência aí, eu vou tentar trazer isso pra gente. Eu ia chegar nisso, mas só que a gente abriu tanto parênteses que a gente tem que começar a fechar. Eu vou começar a fechar alguns. Primeiro, quando eu tensionei o Júnior, eu chamei o Júnior pra conversar, que ele é o cara das miniaturas, o tabuleiro ele é visual e muitos outros são. Eu jogo com o Felipe Augusto, o Fê, que ele é muito visual e ele sofre de TDAH, alguns outros também sofrem, e isso facilita, o visual facilita, porque se eu ficar falando, uma hora a mente dele escapa. Ele não sabe quem tá à esquerda, quem tá à direita, como é que tá a cena. Então, o que a gente tem que entender é que é obrigado? Não é. Ajuda demais. Demais. Você ter uma imagem conceitual, você ter um tabuleiro, esse tabuleiro pode ser físico, pode ser digital, né? Uma imagem. Você ter miniaturas, que pode ser física ou digital, pode ser de papel, pode ser uma moeda, pode ser uma pedra, pode ser um dado, que seja, ou marcadores, né? Mas são perfis de mestragem, né? Tem aqueles que gostam ou precisam ou gostam de ter esses elementos. O Júnior é um cara que ele é referência nisso, tem outros no grupo do Old Dragon também que gostam muito disso. Isso enriquece, põe trilha sonora, tem aqueles que gostam de trilha sonora, de efeito de sons. Ah, vocês estão no meio da guerra, o cara dá play lá, então tem aquela gritaria, espada, flecha voando, tiro, porra de bomba. Isso são recursos. Eu gosto de o mestre do interpretar, roleplay, mas a vozinha. Quem é o mestre para da fazer vozinha? voz e sotaque. Todos os meus sotaques são italianos. É impressionante. Eu só sei fazer italiano. Eu fui interpretar um chinês quando eu tava narrando Vampira Máscara, saiu italiano chinês. Então eu não faço. Meu Deus, eu imagino agora os jogadores chegando na cidade, 2 guardas e o Vini narrando. Então o guarda chega pra vocês. It's me, Mario. Essa viagem é muito longa. Não, quando eu tava jogando Criatura das Trevas, eu peguei a personagem da Brigitte, que é uma francesa, ou descendente de francesas. E eu fiquei fazendo o sotaque francês e feminino, ainda uma mulher. Né? Eu tenho até algumas dicas pra fazer as vozes e tal, sei lá, mas assim, galera, no fim das contas, não importa, né? Tá ligado? Realmente não importa. Caminhos, né? São só caminhos. Sim. Mas assim, mas é uma coisa que você tá falando, Vini, são signos, tá? Tanto visual, quanto auditivo, quanto até tátil. Tem gente que joga RPG fazendo tricô. Olha que foda. Tá? Porque ela precisa se concentrar numa atividade paralela tátil. Tá? Isso acontece. Então, tipo assim, o que a gente tá chegando aqui, a questão do mestre com recursos, né? Recursos materiais. Sejam eles materiais digitais ou materiais analógicos. Então, tipo, esses recursos, eles são para facilitar. O que eu acho sobre isso? Quando o recurso tá te dando trabalho e problema, eu acho que vale repensar o uso do recurso. Sim, aí descarta. E aqui a gente vai para um momento muito atual, que é o momento do RPG espetáculo. E aí, às vezes, a gente pode cair na tentação, eu faço a meia-culpa aqui, já passei por isso. O efeito Critical Role é você querer fazer uma superprodução, querer colocar musiquinha. É maneiro se você consegue colocar até certa medida. Dá imersão, claro que dá. Mas isso não é o coração, não é o essencial da aventura. Dá imersão, não vamos negar.
Dá imersão, não vamos negar isso. Uma Mas, pressão poxa, mesmo, uma pressão não, total. não é. As pessoas é que são. Porque isso gera uma demanda pro mestre, cara, que aí é brutal. É brutal, é brutal, é brutal. Então, assim, e outra, a miniatura permite fazer aquelas loucuras que o Beto deu ideia, do cara pular no candelabro, pá, permite, certo? A improvisação ainda cabe, não cabe? Maravilha. É mais uma ferramenta. E é por isso que eu tô tentando fechar parênteses. Caio, você ia falar alguma coisa, fala aí. Eu ia falar isso, que então pra gente fechar esse ponto, né? O que eu preciso pra jogar RPG? Um lápis, um papel e o dado. Ah, mas eu E quero. vontade, bom Isso, senso, bom respeito. senso. Ai, mas eu quero miniatura. Pega umas moedas, tá ligado? Faz um Eu usei monte de muita moeda quadradinho. já. Então, sabe? Tipo, Fechando assim completamente, o último adendo que eu vou fazer, eu comecei a jogar RPG no recreio da escola, tá ligado? E lá no recreio, a gente sentava ali na mesa, a gente não podia levar dado pra escola, a gente não podia, porque ia considerar jogo de azar, dado, não podia levar dado pra escola. A gente não podia descer com caderno, a gente escamoteava um lápis, escrevia uma ficha improvisada na mesa, e depois apagava com o dedo, se fosse necessário, tá ligado? E a gente, o de dado, usava uma moeda de cara ou coroa, sim ou não. Um D2. Que é um D2. O D2, né? Entendeu? Tipo, você, cara, o que o Caio tava falando, o que você precisa pra jogar RPG? Primeiro, vontade de jogar, né? Primeiro passo, você dá um passinho pra frente, quero jogar RPG, vamos jogar. Segundo, você tem que entender, novamente, eu jogo RPG com meus filhos, 6 e 4 anos de idade. Joga melhor que muito jogador por aí, tá ligado? A minha filha de 4 anos, depois que eu narro a aventura de 15 minutos, ela quer narrar dela. Ela narra, ela pergunta qual vai ser seu personagem, papai. Eu falo, vai ser um vovô mago. E ela fala assim, tá bom, você tava no casamento da princesa. Aí você tá no casamento da princesa e chega o Bowser e o Sonic. Eu falei, pô, brabo? Bora? É isso, irmão. E é isso que é bacana, cara, porque isso são recursos. E isso não significa que o mestre prepara ou não prepara, muitas vezes, tá? Às vezes a pessoa tem à sua disposição esses recursos, né, miniatura, tabuleiro, mas às vezes o cara não prepara. E tá tudo bem. Isso normalmente ele costuma preparar, mas não obrigatoriamente. Porque o preparar a sessão ou a trama e 100% improviso, vida louca, é outra coisa. É outra pegada. Que é preparar também, né? Você não precisa preparar como se fosse um diretor de teatro mesmo. Você pode preparar só aquilo para você não se perder. Naquilo que você Que é um perigo. Porque, assim, por exemplo, o Jason falou, eu travava alguns jogadores, tal, porque tinha medo de acabar com o clímax que eu preparei. E aí eu tenho uma provocação, sempre lembrando que a gente não é o dono da verdade, são ideias, são propostas, são reflexões. Muito cuidado com o mestre escritor. É o mestre que, assim, eu escrevi a trama, eu tenho um plot pronto, eu sei as reviravoltas, eu sei como vai pegar cada um no contrapé. Você sabe mesmo? Você tem certeza que você sabe o que o outro entende como uma boa história? Você tem certeza que você vai tolir a criatividade do cara? Porque assim, você é a orquestra, você é o maestro, perdão. Só que os jogadores, cada um deles, são protagonistas da história que você está contando. Protagonistas não significa que eles têm que ser os mais fortes daquele cenário, daquele contexto. Pelo contrário, tá? Muitas vezes são os mais fracos. Significa, sobretudo, que eles precisam ter agência. Que é agência. Eles têm que ser o foco da história e eles têm que ter agência. Eu tô correndo risco de começar a ditar regra. De ser um merdão aqui que tá ditando regra. É o que a gente Mas faz vamos lá. aqui, a gente caga a regra pra caramba. Vai Mas lá, vamos vai lá. Eu, sendo mestre, eu fazia muito isso e eu comecei a entender que não é legal. Eu não falo o que o personagem do jogador está sentindo. Eu não falo o que o personagem do jogador deseja. E eu não narro uma ação do personagem do jogador. Isso é ele que faz, porque ele é o protagonista. Exceções. O tempo de mesa tá curto, eu preciso acelerar, tá todo mundo já tá satisfeito com o protagonismo da sessão, eu posso dar uma acelerada? Aí são exceções. Em termos gerais, eu evito. E tem aquela questão também, novamente, resgatando da sessão de ontem. Teve a situação que vocês estavam na sala do silêncio, vocês decidiram meditar em respeito ao templo, e eu, em vez de criar as memórias que vocês poderiam ter, eu falei, meu irmão, fala aí, uma memória boa do seu personagem. Aí, meu irmão, fala aí. É a oportunidade que o jogador tem de dar cor ao seu personagem, é o primeiro ponto. E pro mestre, é a oportunidade que ele tem de ajudar o mestre a construir e enriquecer a trama.
isso não tem valor, velho. Assim, não tem como medir valor, perdão. Não tem como você medir esse valor. E o terceiro consequentemente, depois do que você narrou Quer explanar aqui? Pode falar, Vini, o que você tinha falado? Pode, lógico, pô. Vai. Então, do personagem do Vini, um mago, e ele tinha uma família. Ele tem uma família, só que a esposa dele faleceu. Ele tem 3 filhos. O personagem dele é esse, basicamente. E eu pedi pra ele narrar uma lembrança boa. Ele falou que a lembrança dele foi num festival na qual ele dançava com a esposa que já falecida no momento, mas a esposa dele dançava com ele durante esse festival. E essa era a lembrança boa dele. Esta parte que o Vini inventou, narrou nesse momento, se ligou no final da sessão, na qual, quando ele falou, mestre, outra coisa interessante aqui, que eu, voltando a falar das permissões da criatividade do jogador, o Vini virou e falou assim, mestre, eu quero interromper um conflito e eu quero usar mãos flamejantes. Eu falei assim, mas eu não quero usar magia mãos flamejantes, eu quero queimar a meu uso de magia para criar um mãos flamejante, entre aspas, que vai passar entre as 2 linhas do grupo que está se enfrentando para interromper o conflito. Aí eu falei, beleza, gostei da sua ideia, não é assim que a magia funciona, mas eu não ligo, eu acho divertido, achei bacana, boa ideia, você pode fazer isso. E na hora que eu narrei, quando ele falou assim, beleza, passa uma chama entre os 2, eu falei o seguinte, no momento que você faz o seu movimento arcano, talvez pela lembrança recente, as chamas se comportam de forma como se fosse uma mulher dançando e rodopiando. Que foi uma parada que ele inventou e eu puxei pra minha cena, tá ligado? E joguei pra frente. Plasticamente foi bonito e foi uma cena tipo Vingadores no cinema, que você vê o primeiro filme, eles não se dão bem, aí o segundo filme eles começam a se entrosar, o terceiro filme o Thor já dá martelada no escudo do Capitão América, o Hulk, sabe esses bagulho? Porque assim, o personagem do Fê bateu no braseiro, eu vou linkar com o Beto falou mais cedo, espalhou as brasas foi em direção aos 2 grupos que estavam em confronto, mas foi no meio, né, desses 2 grupos que estavam em confronto, eu aproveitei as brasas e fiz a magia. Eu fiz uma lâmina de fogo. E o Beto fez essa poesia da lâmina de fogo lembrar uma mulher dançando. E resolveu o conflito naquele momento. Os 2 grupos pararam. Então, isso é uma aula, tá? Quando a gente fala de colaborativo, coletivo, colaborativo, coletivo, colaborativo, coletivo. Então, Jason, assim... Fala 3 vezes rápido. É trava-língua. Dica de mestre. Antes de começar a sessão, você fala colaborativo. Como é que é? Colaborativo, coletivo, colaborativo. Eu sei a resposta, mas e aí, como é que vocês ensinam os jogadores novos a jogarem dessa forma? Porque aí a gente tá falando de nós, né? Então, para ensinar, sim, mas aí entra aquilo que eu falei, Caio. Por isso que eu dei aquele exemplo do grupo entrando na festa e o cara querendo matar o guarda, por exemplo. O mestre, ele tem que pegar um pouco na mão. Cara, você tem certeza? Tem outros caminhos que você pode... O que você quer? Qual é a tua intenção? Eu quero superar o guarda e neutralizar o guarda. Não quero que esse guarda trabalhe na festa, porque ele é traidor. Você quer neutralizar. Então você não precisa matar necessariamente. Então, por que você pode chamar a tua irmã, a tua esposa, a tua irmã, pagar uma mulher de programa pra ficar flertando com, mas ela é mulher. Então, mas ela é mulher lésbica. Enfim, aí entra outros quereres, mas dá pra fazer várias N opções. O fato é o seguinte, olha que legal. Quando tem esse diálogo e quando você consegue equilibrar o improviso, que também não é bom você ser 100% vida louca, não preparei nada, exceto quando o Beto deu um exemplo aí, você abre o jogo pro grupo. Mas você ser o cara controlador demais, o mestre escritor, que eu preciso que eles sigam essa linha, porque sim, cara, o protagonista das histórias são os jogadores, não é você, mestre. Você conduz, mas quem escolhe o que fazer, como fazer, são eles. Entre o bom senso. Se na sessão 0 vocês falaram que a missão é levar a mercadoria do ponto A ao ponto B, então os jogadores vão ter que levar a mercadoria do ponto A ao ponto B, senão não tem sessão. Horas. Foi combinado. Mas como eles vão fazer para levar a mercadoria, tá em aberto. É roleta russa. Porque a vantagem do mestre, a grande vantagem do mestre, de tudo que a gente falou aqui, ele tem um peso violento e tal. Mas vamos trazer isso pro bem. Ele é o mestre. Então, Jesus, se você permite que o seu jogador tenha uma puta de uma sacada, que não é de combo, tá? É fora da ficha. Pode até ser de combo, mas que seja. Mas você achou que plasticamente faz sentido. Faz o cara brilhar. A gente tá na sessão toda aqui, 2 horas e meia de sessão, ele não teve oportunidade de brilhar. A primeira oportunidade dele é agora. Ele deu uma ideia genial que o personagem dele vai ser protagonista nessa cena. Mas se eu permitir, o vilão cai agora.
Eu fiz um vilão num covil de kobolds, tinha 30 kobolds, o vilão era um Cicloric, que tá lá no livro de monstros do Old Dragon 2. Os jogadores eram todos nível 1, basicamente. E esse Cicloric era nível 3, né? 3 dados de vida. A ideia era intimidar e os jogadores não quererem comprar a briga, porque eram 6 jogadores contra um Cicloric e 40 kobolds, certo? Passou a primeira situação de diálogo, de tensão. Um dos jogadores, que era um anão paladino cuja arma era uma picareta, desceu uma picareta. Acerto crítico. De 15 de vida ele arrancou 11. Eu narrei que ele decepou a mão do cara. Assim, não decepou, mas inutilizou a mão do Cicloric. A rodada seguinte, eu não lembro qual foi o jogador, deu um golpe e matou o Cicloric. Matou o Cicloric, era o chefe, matou. O cara nem agiu. Mas eu sou o mestre. Eu tenho ainda 40 kobolds para conduzir. E se esses kobolds forem eliminados assim por algum golpe de sorte, um vulcão em erupção e matou os 40 num estalo de dedo, eu posso fazer a caverna colapsar, eu posso fazer com que surjam outras criaturas em túneis que eles ainda não tinham explorado. Ou seja, eu posso improvisar ao ponto de permitir o protagonismo e ainda gerar o clímax. É isso que eu quero que vocês entendam. O improviso é importante, só o improviso é difícil sustentar a trama. Mas você tem que ter uma preparação, portanto. Só que só a preparação você engessa os jogadores. Aí entra aquilo, né? O bom senso, né, maluco? É equilíbrio e bom senso, meu time. Bom senso. E como é que eu sei qual que é o bom senso? A diversão. O termômetro os seus jogadores estão bem? Você percebeu frustração? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Porque o terceiro ponto que ia falar do Messi, quando o jogador ele faz essas loucuras, Jason, porra, o cara improvisou, arrancou a mão do chefe, velho. É porque eu falei isso no primeiro podcast que a gente fez, que é do ladrão. Eu me sinto convidado a jogar. Quando eu sou pego desprevenido, é o grupo me falando, beleza, Vinícius, agora você não faz ideia do que vai acontecer. E essa é a delícia do RPG. É aleatório pelos dados e é aleatório porque cada mente é um mundo completo. E aí eu realmente não sei o que vai acontecer. E aí eu acho foda, porque eu preciso resolver um bagulho e eu não faço ideia de como eu vou resolver, velho. Muitas vezes eu jogo por jogador. Então narra aí o que acontece. É uma sugestão. Narra aí, velho. Ó, mas olha só, respondendo até o que o Caio perguntou, como é que você ensina isso que a gente estava falando até agora, tudo isso aqui, né, para o jogador novato, ou não tão novato assim, como é que você ensina esse tipo de coisa? Eu tenho uma visão muito simples, cara. Às vezes, dependendo do tempo, você dá uma segurada, pega pela mão, mostra, mas eu novamente tenho um reflexo disso na mesa que a gente está participando. Que é, tipo, teve essa cena aí toda de impedir 2 grupos de entrar em conflito. Tem um jogador lá, o Marcel, beijo Marcel, chamo demais, que ele veio de Tormenta, tá? Eu já acho maravilhoso ele se desafiar a sair desse engessamento, né? Que ele veio de Tormenta, D&D e tal. E ele aceita os desafios e isso é ótimo, isso é perfeito. Isso é se permitir, né? Se divertir. Né? E ele, às vezes, faz a parada da ficha. Ele olha pra ficha e vê o que ele pode fazer. Ele fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E beleza, até aí tudo bem, não é esse o problema. Todo mundo fez as suas ações. A ação dele foi, eu saco o arco e vou atacar. E durante a narrativa toda que eu falei pra ele assim, eu meio que conduzo a narrativa da seguinte forma. Beleza, você saca a flecha, retesa o arco, aponta na direção do inimigo, enquanto isso você vê que o seu aliado vai lá, acerta as brasas, o outro grita, parem, o outro faz o movimento das chamas. E aí, para ele não se sentir assim, fiz errado, ou alguma coisa do gênero, eu insiro ele dentro dessa dinâmica. Fazendo, por exemplo, eu falo que, o pessoal parou, se assustou, os outros lá do outro lado, um deles começou a fugir, e eu falei, e o seu personagem, ele acompanha com a mira do arco dele para esse mercenário que ia fugir, e ele para. Ou seja, ele participou da ideia de evitar conflito, mesmo não falando que ia evitar conflito. Porque é plausível, e faz parte do bom senso, que se a gente parar para pensar, que o fato dele sacar a flecha e ameaçar alguém com a flecha se você não fizer o que a gente está pedindo, você vai tomar uma flechada, irmão. Só solta o dedo. E acabou. Eu só solto o dedo. O comando dele foi atacar.
mas eu conduzi o ataque dele para um tipo de parada, freeze, tá? Polícia, tá ligado? Eu conduzi para esse lado. É algo recomendável, assim, você fazer, burlar, alterar a ação do jogador? Eu diria que não. Mas, ao mesmo tempo, eu não fiz isso arbitrariamente. Eu perguntei pra ele, eu falei, aí você fez isso aqui, pode ser? Ele falou, pode ser. Aí eu falei, beleza, Porque então. você tá conduzindo Entendeu? ele para Sempre ele. tem isso. Você tá educando ele nesse tipo de jogo. Como jogar nessa Educando pegada. o bom senso. Nessa pegada. E aí entra a sinergia do grupo. Então, enquanto o cara, o clérigo, que é azulzão, um tanque gigantesco ali, né? Nos padrões humanoides, bate no escudo, amassa no escudo e grita: parem! É tudo ao mesmo tempo. A brincadeira do Old Dragon 2, o convite que ele faz pro Teatro da Mente, e é uma crítica para quem gosta de grid, porque realmente precisaria, essa é uma crítica válida. Na regra de combate, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, o teste de iniciativa, se todos os jogadores passarem no teste de iniciativa, todos eles agem ao mesmo tempo. Os jogadores têm que definir quem age primeiro. Então, você tem um metagame, óbvio, que ainda é um jogo. Ah, não, João, eu vou primeiro porque eu sou arqueiro, papapá. Beleza, mas você tem isso interpretado dentro da narrativa. O que a gente fez ali foi muito, que eu falo, que eu brinco, foi tipo filme Vingadores. Você imagina um clérigo batendo no escudo, gritando, ao mesmo tempo. As brasas começam a dançar no ar, a serem arremessadas, e elas começam a virar fogo, e daquela iluminação laranja ali dentro de uma caverna, aquela iluminação de fogo, de chamas, você tem um elfo altivo, só, tipo a viúva negra da vida, só ali, ó, só passando a mira de um para um. Quem vai se mexer primeiro? Depois dessa cena imponente, que, cara, que foi foda. Ninguém se mexeu. Porque se a gente não faz isso, o Beto falou, vocês vão querer parar? Eu vou pedir um teste, provavelmente. Como é que vocês vão querer parar a briga? Aí eu falei, eu sou um mago, eu sou um bosta, eu já caí várias vezes, eu vou ser o último a agir. Porque se a galera for pra porrada, eu vou pra porrada. Se a galera não for pra porrada, eu fico atrás. Aí um é clérigo, que entendeu a pegada do templo, e o outro é um gnoll, que se viu no lado de um dos, né? E eles começaram a agir pra pedir paz. Eu só embarquei. Quando eu embarquei, o primeiro a agir, que foi o arqueiro, que já ia dar flechada, ele foi o primeiro a se mexer. Mas ele foi o último a concluir a sua ação. Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então a sutileza do mestre em conseguir orquestrar isso sem que ninguém fique magoado. E como é que ele fez isso? Perguntando. Pode ser? Pode ser, Marcel? Beleza. Todo mundo agiu. Todo mundo teve protagonismo. Numa cena que narrativamente durou 5 segundos. Você imagina tudo ao mesmo tempo, em câmera lenta, slow motion, e foi foda, entendeu? Mas é por quê? Porque você faz o gesto. Agora, Jason, se você fizer o gesto e de 5 jogadores, 4 não entender, aí tem um ruído. Tem um ruído. Ou porque não é o perfil deles, eles não querem embarcar, de repente eles entenderam, mas não querem, tem resistência. É muito E difícil aí resolver não com faz sessão sentido. zero e com conversa Saca? extra game Mas mesmo. Assim, galera, vocês estão gostando? É esse mesmo estilo? Alinhar a e expectativa. no meio do caminho. Termina a sessão. Uma coisa que eu faço, termina a sessão. Gente, às vezes fica tarde, a gente tem que ir embora, né? Dormir. A gente é maior de 18, somos adultos, temos boleto, blá blá blá. Se eu não consigo fazer na hora, eu faço depois no WhatsApp. Pessoal, deu certo? Vocês se divertiram? Valeu a pena gastar 3 horas? Porque, mano, a galera tá gastando 3 horas. Não tá com filho, não tá com esposa, não tá com irmão, não tá com mãe. Tá 3 horas ali. Se a pessoa não sair dali, minimamente, porra, foi uma experiência narrativa bacana, eu me diverti, eu imaginei coisas, eu criei amizades, valeu. Valeu, mas achei que a primeira vez que eu narrei pro Igor, pro Fê, valeu, foi animal, mas essa cena de combate foi muito ruim, cara. Foi arrastada demais. Foi mesmo? Foi muito horrorosa. Eu falei, cara, que eu sou péssimo em combate. Não, mas a gente vai melhorar. Foi isso. Foi uma merda a cena de combate, mas a somatória valeu a pena. Mas opa, tem um ponto de atenção aqui. Hoje, como é que eu faço combate? Não faço. Eu reduzo ao máximo o combate. Quando tem, é um combate sempre com um propósito muito claro. Entendeu? É um propósito muito claro e com muita coisa em risco. Que a galera fica tensa. E não é com uma galera, não é com 40 nego, que dura 20 rodadas. Mas é outro tópico. O que pesa aqui vale a pena preparar a sessão? Vale. Muito. Depende da mesa. Costuma RGC. Né, costuma travar. Um cuidado que eu tenho tido, um cuidado que eu tenho tido muito recentemente, assim, e eu penso muito sobre isso, é na preocupação constante
nessa tentativa de, às vezes, instruir o bom senso e meio que orientar alguma coisa dentro da cena, eu acabar eximindo um jogador, um personagem de uma consequência. E aí, só trazendo aqui para uma cena que a gente estava narrando, por exemplo, no meio de uma situação muito tensa, alguém apontando uma flecha, uma espadada, um player se adianta e fala assim, eu vou bater. Mesmo sendo no momento em que estava se tentando apaziguar. Você sabe, como mestre, que vai dar merda. Eu gosto muito de deixar acontecer e não isentar aquele player da merda que foi feita, sabe qual é? Foi uma decisão que gerou Sim, é um caminho bom. uma responsabilidade com a qual ele vai ter ação e reação. Se os players Ação e estavam reação. quase conseguindo apaziguar um conflito, eu vou dar uma espadada. Em vez do caramba, tem certeza que você vai dar uma espadada? Você sabe que isso aqui vai dar merda. Não, a pessoa decidiu dar uma espadada, então ele vai dar uma espadada e provavelmente ele vai ser atingido pela consequência disso. Pode ser até que o personagem dele morra. Pode ser até que o personagem dele morra. Exato. E aí a gente vai pro assunto proibido, né? O assunto, a parte tensa. E a morte? E o TPK? E agora? Mas o Caio ia falar agora? O Caio ia falar uma parada. Não sei se é em cima Desculpa, disso. Caio. Na verdade, o que eu ia falar também tem a ver com isso daí, mas é que, tipo assim, que nem a gente tá falando, mas o mestre tem que se preparar, aí vai depender o sentido, porque, por exemplo, hoje na mesa aberta de Ark, o que eu faço? Eu faço mapa. Tudo que é monstro, tudo tá sendo rolado e a situação, a intriga tá ali. Então, tipo, existe o mapa de Ark, a cada sessão existem coisas que se movem no mundo inteiro, então é eles que decidem para onde eles vão, o que eles vão fazer, só que cada ação deles tem uma reação no geral do mundo. Eu já pensei em todas essas ações e reações? Claro que não. Vou pensar em tudo isso ainda, mas no contexto pro mundo que eles estão jogando, aquilo ali aconteceu, né? Então eles fizeram aquilo acontecer e em tempo real, né? Então eu não tive que preparar nada, não tive que fazer nada do tipo, né? O que é preparar uma sessão? É preparar todos os inimigos? É preparar todos os lugares que os players vão visitar? Não, é simplesmente você saber o fluxo que a história tem que seguir, né? Inclusive, isso eu vejo muito em aventuras prontas, né? Que a gente pega lá, tem tudo prontinho, sala tal e tal, e aí você pensa, poxa, mas e se o cara não foi pelaquela sala, né? O que vai acontecer? Então eu tento fazer com que as minhas missões, os meus cenários, eles estejam interligados independente da onde os players vão. E o mais legal disso é o que? Eles entraram pro esgoto. Então eu vou lá no Old Dragon Online, pego lá os monstros que são do subterrâneo, que são do esgoto, né? E eu vou usar eles. Então tá muito fácil, né? De conseguir agilizar isso, né? Colocar isso de uma forma a se jogar com a ajuda do Old Dragon Online. Então muitas vezes a gente prende a cabeça, fala, vou preparar a história inteira, ele vai ver o rei, vai fazer não sei o que, e na verdade se trata só de preparar uma história que precisa ser contada. Como ela vai ser contada e o que vai acontecer nela, aí é o dado que decide, é o jogador que decide, eu vou por cima do telhado, eu vou por baixo, não importa, né? O que importa é o que? O começo é aqui, o meio é aqui, o fim é aqui. Então, independente do que eles fizerem, esses 3 pontos vão acontecer. Daí pra frente, meu amigo, é a sorte e o amém, né? Não tem mais o que fazer. É o caos. É o caos. Eu queria finalizar aqui, de fato, que já estamos bastante tempo aqui de gravação, mas eu queria finalizar com uma frase de camiseta aqui. O que é preparar a sessão? Preparar a sessão é o mestre estar preparado. Perfeito. Não é necessariamente a sessão em si. Perfeito. Mas é você estar preparado para o que possa vir a acontecer. Perfeito. Inclusive o improviso. Inclusive no improviso. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. É possível se preparar para o improviso. É isso aí. É repertório pro improviso. Então, tipo assim, gente. Então, dito isso, já estou me estendendo aqui um tempo. Então, eu realmente vou precisar me ausentar aqui. Então, eu queria te perguntar, Vinícius, temos um episódio ou vocês vão papear mais um pouco? Temos um episódio, mas eu não sei como é que tá a agenda dos demais. Eu acho que a gente já conseguiu dar o tom. O que vocês acham? Bastante material, né? Já demos o tom. É bom que dá oportunidade para ter mais episódio depois, né? Porque a gente não fica só dependendo de um episódio só. Para concluir, Beto, pode
pode dar o teu tchau de boa. Você tem 2 filhos, você tem uma esposa, você tem coisa Tranquilo. pra fazer. Então, gente, ó, muito obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado pela participação de todo mundo, do Jason, do Júnior, Gabriel também, principalmente, por estar participando desde o começo aí com a gente, Leandro, foi lá no chat. Então, um beijo para todos vocês que participaram, ouviram, O Júnior, uma galera. ouviram, participaram e estão aí conosco lá no grupo também, tá? Obrigado aí, vida longa Covil, um beijo pra vocês. Valeu, Betão. Cara, vou te falar, muito bom o debate, gostei muito, aprendi muito. Hoje, depois desse debate, acredito que minha mesa na semana que vem, a narrativa vai ser muito melhor. Abriu minha mente para certas coisas, né, que eu tinha como se fosse uma obrigatoriedade, tipo a de prender. Eu deixava muito meus jogadores presos e com todo esse debate aqui, com as ideias de Gabriel, do Beto, do Caos aí, do Vinícius, cara, muito bom. Espero participar da próxima aí, né, quando for marcada. E agradeço aí, gratidão pelo debate, pelos ensinamentos e dicas aí. Valeu, fiquem com Deus aí, uma ótima noite para vocês. Eu vou ter que me retirar também, que já tá tarde. Pra você também, meu amigo. Falou, abraço. Então é isso, Vini. Acho que eu vou fazer aqui as considerações finais também. Camaradas, foi um prazer desgraçado estar aqui com vocês, conversando sobre esses diversos temas que eu acho que são importantíssimos aí para a gente melhorar cada vez mais como mestre, como jogador. A gente ainda tem muita coisa para abordar, né? Algumas peculiaridades ainda para falar sobre o papel do mestre, o papel dos jogadores para próximos episódios. Espero poder contribuir também e absorver. Acho que foi super rico o debate aqui hoje. Passamos por conceito do que é mestragem, o que é o mestre, falamos até da etimologia da palavra, né? De onde vem a coisa do Game Master, do Dungeon Master. Falamos um bocado sobre estilos de narração, e aí é sempre bom a gente trocar, ouvir como outros mestres narram, como eles encaram a questão da agência dos players, como eles encaram a própria construção física da sessão, com miniatura, com grid, teatro da mente, usa música, não usa, como é esse preparo. Isso tudo enriquece demais, porque é uma troca de experiências mesmo. E muito obrigado, tenho a agradecer aí pela oportunidade de falar um pouco e de ouvir bastante também vocês. Espero estar junto mais vezes. Muito obrigado. Nós, agradeço demais, Gabriel. Muito foda, muito bom, muito bom. Caio, o que você tem pra dizer, irmão? Cara, aqui é nós de nós sempre, né? Então, tipo, primeiramente agradecer o pessoal que tá aí, né? Que veio hoje. Hoje veio bastante gente participar, fazer parte aí do Covil. Que é a ideia principal da coisa, né? Que o Covil é a comunidade fazendo parte, conversando, todo mundo tendo voz, né? Eu acho que isso é o ponto mais importante. E hoje foi legal falar sobre mestragem. Faltou um monte de coisa, né? Mas acho que hoje a gente abriu assim espaço para todo mundo dar suas opiniões, discutir as coisas. Acho que vai uns 6 episódios. Você tinha calculado 4, mas é mais. Também acho. E eu acho que agradecer, né? Acho que foi super legal. Um monte de coisas. Logicamente, a gente falou ali um pouquinho do princípio. A gente tem que falar bastante ainda sobre a questão da batalha, igual você mesmo falou que não gosta, tem bastante gente que gosta. Como deixar isso no tom do Old Dragon, né? Porque afinal de contas a ideia é essa. A gente acabou nem falando ali de uma coisa do Old Dragon que é muito importante, que é a moral dos monstros, né? Quando eu devo usar, quando eu não devo, o que isso influencia. Então, pessoal, os próximos episódios aí prometem muito, né? Tem bastante coisa para ser conversada, bastante viés. Hoje a gente escutou bastante desses caras aí que gostam de teatro da mente, né? Que é só o cara correndo para lá e para cá, mas vai muito além. É muito mais simples, mas também vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Então essa é coisa isso aí. Pra lá e pra cá, ótimo.
Eu espero, né, continuar isso aqui na semana que vem de novo, voltar pro dia normal, que é na quarta-feira, né? Então todo mundo aí tá convidado. É só entrar aqui no espaço aberto do Old Dragon Online, que é o nosso Discord aqui, e bora fazer isso, né? É isso aí. É muito bom. A gente vai deixar um gancho, porque o Gabriel, na última fala do Gabriel, ele falou sobre quedas de personagens de jogadores. Isso vai ficar para o próximo episódio de mestragem. E é punk. É isso. Acho que temos um programa, como o Beto tinha falado. Todas essas considerações e agradecimentos que o Caio fez, eu repito. É importante um lembrete, tá? Esse episódio é o primeiro de uma série que nós vamos fazer, que o Caio citou. Tínhamos projetado 4 episódios, 2 de mestragem e 2 para jogadores. Provavelmente vai 6, 8 episódios. Não sei. A gente vai precisar encerrar em algum momento, né? Também. Mas é o primeiro episódio de uma série. Então tem muita coisa para se falar. Muitas vezes, quando a gente for falar de jogadores, a gente vai respingar na mestragem, como a gente fez hoje. Hoje a gente falou de mestragem, respingou em jogadores, como jogar. São dicas que valem para qualquer sistema, tanto que nós citamos vários outros, mas, obviamente, para a parte mecânica, estamos dando ênfase ao nosso amado de Dragon 2. Isso é fato. Porque todo mundo se sente muito confortável com isso, e a ideia é justamente sanar ou tentar sanar dúvidas de mestragem e de jogatinas no de Dragon 2. Tá? E há um viés nosso. Não é oficial, o Boró não tá pagando nós ainda. Pop, ouça isso. Mas é uma leitura pessoal. Tá? Cada um de nós explanou uma leitura pessoal. Não tem certo, não tem errado. O importante é se divertir. Né? E para não encerrar o assunto, comentem. Quando vocês forem ouvir no YouTube, no Spotify, no outros agregadores que eu nunca gravo os nomes, são vários. Comentem. Porque dá muito assunto isso aqui. Beleza, galerinha? Mandem as dúvidas, sugestões. Isso. Ó, admin, ADMIN, @covildovelhodragão.com. É isso, né, Caio? O e-mail oficial. É o que eu tenho aqui. É isso aí. Então, mandem e-mail. O Caio vai filtrar quando vocês mandarem e-mail. Deixe comentários. Eu olho o comentário do YouTube e do Spotify. O Beto olha dos outros canais. A gente responde sempre que possível. Tem o Medium meu, da Narrativas Imersivas, mas que eu quero ver com o Caio, com o Beto, se a gente criar alguns documentos sobre dicas de mestragem, de maneira didática. Não é um manual, não é algo impositivo, mas é um olhar, que às vezes ajuda. Né? Às vezes ajuda. Então, gente, foi muito bom. Acho que foi o primeiro episódio que veio muita gente, além de nós três, né, Caio? Eu, você, Beto, veio mais bom. Gabriel, Júnior, eu, a galera, mas Jason. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Sempre triunfante. Não se sabe o que sairá da sombra dessa caverna. Olhe os dados e tira sorte. Com dentes afiados e olhos a brilhar. Seja lá o